O deputado Paulo Ramos é representante da oposição, né, do PDT, e uma pergunta que se faz agora é, com esse número relativamente reduzido de destaques, apenas 9, e o grupo sendo contrário à matéria, e diante de uma perspectiva de maioria a favor da matéria, o que é prioridade para a oposição mexer para tentar, digamos assim, reduzir os danos que eles acreditam que existam na proposta? Deputado Paulo Ramos, muito obrigado por vir conversar conosco. Qual que é a prioridade ou as prioridades de modificação, levando em consideração que a oposição ainda tem a esperança de fazer com que não se alcance os 308 votos necessários, né? Bom, em primeiro lugar, dizer que a estrondosa vaia que o presidente da República recebeu no Maracanã, muito maior do que a vaia que ele já tinha recebido lá no Mineirão, demonstra que a sociedade já compreendeu a perniciosidade, a perversidade desta reforma contra os trabalhadores do campo e da cidade, contra os servidores públicos de todos os poderes e de todas as unidades da federação. É uma espécie de crime. É por isso que estão tentando empurrar goela abaixo a votação aqui na Câmara. É um absurdo uma matéria tão importante ser votada com esta velocidade. A Constituição merece até mais respeito. O debate deveria ser muito mais aprofundado, mas eles temem a opinião pública. E é exatamente por isso que o Poder Executivo está criando compensações para os deputados que se inclinam a votar favoravelmente a esta reforma. São as emendas parlamentares, para que os parlamentares possam fazer média nos municípios ou nos seus redutos. Então, o PDT, junto com a oposição, vota contra essa reforma. E vamos analisar quais são os destaques mais prioritários. Vamos ver, vai ser na reunião de líderes, que são muitas as prioridades. Porque o ideal seria transferir esta votação para o segundo semestre, para que não há uma entidade representativa nenhuma de trabalhadores nem de servidores públicos que apoie esta reforma. Os agentes da segurança, policiais federais, policiais rodoviários, policiais civis, gritaram aqui chamando o presidente de traidor. Então, eu não consigo entender. Esta reforma, se for votada, não vai representar uma vitória do parlamento, como disse o presidente da Casa. Pode ser uma vitória para aqueles que votarem a favor, mas é uma derrota do povo brasileiro. Para que a proposta que veio do governo trazia no seu texto a inclusão de estados e municípios, ou seja, seria uma proposta abrangente, inclusive algo diferente do que aconteceu nas outras reformas previdenciárias, que se deixava a matéria previdenciária para estados e municípios se regularem, só que no relatório estados e municípios foram retirados, a exemplo do que aconteceu já no passado com as outras reformas da Previdência, principalmente por conta da dificuldade que alguns parlamentares tinham de enfrentar uma matéria que vai gerar, né, algum desgaste e, ao mesmo tempo que traziam esse desgaste para si no âmbito federal, livravam deputados estaduais e governadores desse desgaste nas suas bases. Os deputados avaliam que é preciso dividir, né, esse desgaste entre as duas esferas, a federal e a estadual. Mas eu vou perguntar para o deputado Paulo Ramos, voltar à questão das prioridades, porque pelo menos na fase das comissões, mais uma vez a oposição apresentou 9 destaques, mas tinha muito claro ali quais eram as suas prioridades. Haviam 2 prioridades, uma muito forte, que era em relação à forma de cálculo. Hoje, desse 1 trilhão que o governo pretende economizar com a reforma da Previdência, aproximadamente 70%, 700 bilhões em 10 anos, vem da regra de cálculo na aposentadoria geral, que está transformando pegando todos os salários para colocar na média e não retirando os 20% menores salários. Essa continua sendo a prioridade e por quê? E aproveito para emendar com uma segunda pergunta. Por que o senhor vê tão pouca mobilização de rua contrária à reforma da Previdência, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na reforma da Previdência encaminhada pelo governo Temer? Isso não expressa a verdade. Houve contundentes manifestações e permanentes manifestações contra a reforma da Previdência. Nos aeroportos, em todos os lugares e aqui.
Aqui na Câmara, eu me lembrei, eu nunca vi essa Câmara tão frequentada quanto vi na Assembleia Nacional Constituinte. A presença aqui tem sido muito expressiva. As manifestações que dizem que são favoráveis nas ruas são manifestações gerais, não são manifestações específicas. Quem é que nessas manifestações pró-governo, quem é que está carregando placa defendendo a reforma da Previdência? Devem ser aqueles servidores, especialmente da área militar, os mais bem atendidos. Nem todos os militares, praças nas Forças Armadas, aqueles que são mais jovens, estão iniciando, estão com 5, 10 anos de serviço, praças aposentados. Não há unanimidade nas Forças Armadas, mas ela precisa identificar quem carrega aquelas placas. Representa o quê? Representa quem? Porque aqui todas as representações sindicais, todas, sem nenhuma exceção. Aliás, no 1º de maio foi a primeira vez que as centrais sindicais fizeram um ato conjunto. Nenhuma divergência. De servidores públicos, nenhuma entidade. Então, são vários os pontos que devem ser enfrentados. Esse rolo compressor, porque é um rolo compressor, uma desmoralização para o próprio Poder Legislativo. Votar em menos de uma semana, no plenário, uma matéria dessa complexidade, com a repercussão que tem para os menos favorecidos. Imaginar que 850 bilhões de economia sobre quem ganha até 3 salários mínimos. Isto é, assim, um crime, uma afronta. Agora, questão dos professores e professoras, questão dos policiais, dos agentes de segurança, que estiveram aqui, inspetores penitenciários, policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais, os oficiais de justiça, o pessoal socioeducativo. A reação é muito grande e eles dizem que é um remédio amargo. Mas é amargo para quem? É amargo para os bancos? É amargo para os grandes salários? É amargo para aqueles que nem dependem da Previdência, que nem contribuem para nada, que nunca foram servidores públicos, nunca trabalharam com carteira assinada, como é o caso do ministro Paulo Guedes. E nós temos outros. Então, o resultado desta reforma, apregoado agora, é o mesmo resultado que eles apregoaram quando da votação da reforma trabalhista. A mentira de ontem representa o testemunho da mentira de ontem. Não gerou mais empregos, não gerou nada, ao contrário, o arroxo salarial, a má distribuição da renda. Penário, o Brasil tem estado ao longo das últimas décadas dentre as maiores economias do mundo, mas é também visto como campeão mundial de má distribuição da renda. Qual é o poder de compra de um salário mínimo? Qual é o poder de compra de 2 salários mínimos? O salário mínimo hoje é inconstitucional, que a Constituição diz o que deve ser realizado com um salário mínimo. Imaginar que eles querem voltar ao tempo antigo, pensão 60%, mais 10% por dependente. Isso é um crime. O Brasil não é um país igual. Nós temos diferenças regionais. Aumentar tempo de contribuição, aumentar a idade. Deixa eu passar a palavra um pouquinho também para o deputado. Só para concluir. Derrotados minimamente saiu o ministro Paulo Guedes, com o regime de capitalização, que eles ainda vão trazer de volta. O regime de capitalização era um escândalo tão grande que não se sustentou de início, mas representa que o governo tem interesse de beneficiar o grande capital industrial, o grande capital financeiro, em detrimento da sofrida classe trabalhadora e do sofrido servidor público.